Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora na nossa aula de língua portuguesa. Hoje, 30 de outubro de 2020, é o último dia da semana. Espero que vocês estejam bem. Já tivemos a nossa aula de arte. Agora vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Essa aula será no livro, página 267. Vamos fazer 268 e 269. Para casa, vai ser no livro grosso, e daqui a pouco eu falo quais são essas páginas. Ok? Estudamos um pouquinho sobre os verbos de ligação, verbo ser, estar, permanecer, ficar, caminhar e andar, em alguns casos. E, como tem na página 266, e vamos agora para a leitura. Água pede água, página 267. Deixa eu colocar aqui. Livro que nós chamamos grosso. Página 267. Vamos fazer uma leitura, né, gente? Porque ler é bom demais. Água pede água. Aqui no planeta Terra, o T maiúsculo, Terra, isto é, os continentes e as ilhas, ocupa apenas a quarta parte da superfície. Tudo mais é água doce. É água doce, salgada, sólida, líquida e gasosa. É nos oceanos e mares que fica a maior parte da água, 97,5%. Mas precisamos mesmo é de água doce para viver. Só que a maior parte dela está congelada. Resta então a água das reservas subterrâneas, dos lagos, dos pântanos, dos rios, e ela está acabando no mundo todo. O Brasil concentra 14% da água doce do planeta. Por isso, esbanjá-la é como cometer um crime. O pior é que a maioria das pessoas desperdiça a água sem perceber, deixando a torneira aberta ao escovar os dentes e em banhos demorados, por exemplo. Mas se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Você já ouviu a expressão pedir água? É quando alguém pede socorro. Chegou a vez de a natureza, ou melhor, de a água pedir água. Vamos agora para a página 268 para a nossa interpretação de texto. Número 1. Deixa eu dar uma olhada aqui. Qual é a fração que a água ocupa no nosso planeta? Muito simples, né, gente? 3 quartos. 3 quartos apenas. 2. Esse texto é um exemplo de artigo de opinião, por isso expressa o ponto de vista do seu autor sobre um tema específico. Nesse caso, qual é o tema abordado pelo autor e qual é a sua opinião? Então, vamos lá. O tema é a escassez da água. Qual é a outra pergunta? Qual é a opinião? Ele defende a opinião de que
cada um fizer a sua parte, economizando água, teremos bons resultados. Vamos para a terceira questão. De acordo com o texto, como se encontra a água? Quase toda a água necessária para a nossa sobrevivência. Qual estado que ela se encontra? Então, estado sólido. Ela está congelada. Vamos aqui agora, né, gente? Quarta questão. Segundo o autor do texto, muitos brasileiros utilizam a água, letra A, sem preocupação em economizá-la, das reservas subterrâneas do sul do país, a letra B, letra C, dos mares e oceanos, despreocupadamente, letra D, além da capacidade da caixa d'água da residência, fazendo a sua parte na preservação no meio ambiente. Então, se o tema é a escassez da água, então, sem preocupação em economizar. Quinta questão. Assinale a alternativa correta de acordo com o texto. Letra A. As pessoas estão pedindo ajuda para obter água. Os brasileiros estão com sede de água pura. O mundo todo precisa de água, exceto menos o Brasil. O mundo todo precisa de água, exceto o Brasil. Repetirem, a água doce está acabando no mundo. A água potável será o motivo de guerras no futuro. Então, letra D. A água doce está acabando no mundo. Vamos para a sexta questão. Assinale a alternativa que apresenta o mesmo significado da palavra destaque no trecho. Com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Então, coletivo quer dizer o quê, minha gente? Muito fácil, né? Em particular, em conjunto, em quantidade, em produção, individualmente. Então, letra B, em conjunto. Considerando a norma culta, assinale a frase gramaticalmente correta, isto é, a adequada. As pessoas responsáveis economizam água para os nossos planeta. B. As pessoas responsáveis economizam água para o nosso planeta. C. As pessoas responsáveis economizam água para os nossos planetas. D. As pessoas, é até difícil de ler, né? As pessoas responsáveis economizam água para os nossos planetas. A pessoa responsável economiza água para o nosso planeta. Claro que a mais adequada é a letra B, né? Sem sombra de dúvida. Quando nos comunicamos, fazemos várias escolhas, mesmo sem perceber. O mais interessante é que cada escolha expressa sentidos diferentes. Vejam aí, letra A, página 269. O senador escreveu um artigo ótimo. O professor escreveu um artigo ótimo. O senhor escreveu um artigo ótimo. Você escreveu um artigo ótimo. Então, ó, na frase A, demos ênfase à ocupação do senador Cristóvão Buarque, que a gente já leu, parece-me que 2 textos dele. Na B, enfatizamos sua atuação. Na letra A, o título. Na segunda, a atuação, que é professor. Na letra C, ele é tratado com formalidade com o pronome senhor. Mas na D, tem um tom íntimo, informal, você. Quem fala é a pessoa próxima ao senador, mas isso pode dispensar a formalidade. Então, ó,
A mesma variedade de escolha acontece também com o lugar ocupado pelo adjetivo ótimo. Vejam aí esses exemplos. Tá? Há várias possibilidades. Então, o senador escreveu um artigo interessante, o professor escreveu um artigo excelente, o senhor escreveu um artigo péssimo, você escreveu um artigo bonzinho. Então, para ótimo, nós temos interessante, excelente, péssimo e bonzinho. Menos péssimo, né, gente? Qual desses adjetivos aí expressa uma opinião de desaprovação? Então, oitavo, letra A, muito simples. De negação, desaprovação. Então, eu já dei a resposta. Péssimo. Letra B. Em qual dessas frases o adjetivo indica extrema admiração pelo artigo? Então, 2. Muito fácil. C. Qual desses adjetivos expressa certa indiferença pelo artigo, como se ele não tivesse grandes qualidades? Então, quando ele é chamado de bonzinho, número 4, vamos botar aí bonzinho. Nona questão. Relê o penúltimo parágrafo do texto, mas, abre aspas, se cada um fizer a sua parte, com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Quanto à transitividade, como se classifica o verbo ter nessa situação? Você pergunta ter o que ou ter de quem ou para quem? Quando eu digo assim, eu tenho, aí você vai perguntar o que, professora? Então, se você pergunta o que sem a preposição, então ele é chamado de transitivo direto. Essa aí é a letra A, certo? Letra B. Analisando esse parágrafo, percebemos que a forma verbal podemos se apresenta flexionada na primeira pessoa do plural, isto é, nós. De acordo com a interpretação global do texto, a que pessoas esse pronome se refere? Nós, a todos os brasileiros. Letra C. Qual é a função sintática exercida pelo termo destacado? Então, complemento do verbo. Podemos apagar aqui, né, gente? Como vimos, a língua nos oferece várias possibilidades comunicativas que variam de acordo com as nossas intenções. Fazemos escolhas que nos ajudam a alcançar nossos objetivos. Para que isso fique claro, analise a seguinte situação. Com pequenas ações individuais, podemos ter um grande resultado coletivo. Essa segunda aí, como é que você colocaria? 1 e 2. Então, vai ficar 1, você vai colocar resultados excelentes, que é o sinônimo, né? E 2, resultados decisivos para o nosso futuro. No box 1, escreva um objeto direto que acentue ainda mais o valor positivo do resultado alcançado. Então, vamos colocar. Esse aí é o 1, né? Vamos fazer assim mesmo. Com pequenas
pequenas ações individuais podemos ter resultados excelentes. Agora, 2. No box 2, produza um objeto direto que expressa a importância de se preservar a água, tendo em vista o futuro. Então, vamos lá. Mesma coisa, né? Pequenas ações individuais podemos ter resultados decisivos para o futuro. Para casa, vamos ter aí 277, 278, agora vamos para mais um texto na página. Mais um texto falando sobre a água, página 283. É possível transformar a água do mar em água potável? Se a gente está precisando tanto, né, de água, vamos precisar? 283. É sim, isso acontece em vários países onde a água doce de rios, lagos e represas é escassa, isto é, pouca. Hoje, mais de 100 nações, principalmente no Oriente Médio e no norte da África, possuem usinas que retiram o cloreto de sódio, o popular sal de cozinha, da água salgada. A primeira usina de dessalinização surgiu em 1928 na ilha do Curaçao, no Caribe. Surgiram depois métodos mais refinados, possibilitando a instalação de mini usinas em navios que permanecem muito tempo em alto mar. Entre as novas técnicas, a mais bem-sucedida é a que separa o líquido por meio de um plástico poroso que barra os sais. Na maioria dos processos, cerca de um terço da água do mar vira água potável. Que coisa maravilhosa, né, gente? Enquanto os dois terços restantes são descartados como salmoura, líquido em alta concentração de sais, no caso, sal, né, gente? O descarte dos resíduos é um dos grandes problemas da dessalinização. Essa palavra dá um probleminha, né? No solo, a salmoura inibe o crescimento das plantas e pode matar a vida aquática sensível ao sal e se a mistura cair na água doce. O ideal é despejar o resto de volta no mar ou em lagoas em água salobra. O Brasil, mesmo sendo um dos países mais ricos em água doce, também utiliza processos de dessalinização para purificar a água dos lençóis subterrâneos no Nordeste. Então, vimos aí a problemática e vimos aí uma das soluções, né? Vamos para o número 1.
O texto que você acabou de ler é predominantemente argumentativo? Não. Ele não só justifica, só não, o autor não fala só no ponto de vista dele, não, tá? Tem, coloca aí, ó, a exposição, tá? Pois trata-se de um artigo de divulgação científica. Dois, o que é o processo de dessalinização? É a retirada do cloreto, que é o sal, né, gente? De sódio. Vou colocar aí sal da água do mar. Conforme as informações presentes no texto, analise as afirmações abaixo, assinalando V para verdadeiro e F para falso. Então, A, os cientistas ainda não sabem dessalinizar a água do mar. Falso, né, gente? Acabamos de ver que eles sabem sim. Em alguns países onde há escassez de água apropriada para o consumo humano, a água do mar tem sido utilizada sem tratamento. Falso também. Letra C. O cloreto de sódio só pode ser retirada da água do mar por meio de um processo simples que pode ser feito em casa. Falso também. D. Hoje é possível separar o cloreto de sódio da água do mar com técnicas mais refinadas, que permitem o aproveitamento total da água sem gerar resíduos. Falso também. Letra E. Se dessalinizarmos 90 litros de água do mar, obteremos aproximadamente 30 litros de água potável. Verdadeiro. Letra F. O processo de dessalinização gera resíduos nocivos ao meio ambiente. Verdadeiro. E G. No Brasil ainda não foram empregadas técnicas de dessalinização. Essa é a G. Então, falsa novamente. Quarta questão. O texto informa que o Brasil é um país onde existe grande quantidade de água doce, foi descoberto o método de conseguir água doce, ainda não é feita a dessalinização da água, não é preciso transformar a água salgada em água potável, falta de água doce nos rios, nos lagos e nas represas. Falta água doce nos rios, lagos e nas represas. Então, quarto, a letra A é a correta. Existe grande quantidade de água doce. Vamos lá para a nossa borrachinha, né? Vamos para a quinta questão. O que separa o líquido por meio de um plástico poroso que barra os sais, segundo parágrafo, no plural, segmento sublinhado será corretamente. Tá? No plural, o segmento sublinhado será corretamente. Uns plásticos poroso que barra os sais, um plástico porosos que barra os sais, um plástico poroso que barra os sais, desculpa, uns plásticos porosos que barram os sais, uns plásticos porosos que barram os sais. Então, se você olhar direitinho, a letra E está mais adequada para a nossa língua. Percebe-se corretamente do texto, ainda que o processo de
dessalinização da água permite ao Brasil ser o país mais rico em reservas de água doce, será? O Nordeste recebe água potável processada em navios que permanecem em alto mar. No Nordeste, há lençóis subterrâneos cuja água tem de ser dessalinizada. O Brasil não possui tecnologia avançada para transformar água salgada em água doce. E letra E, o Oriente Médio e o Norte da África são regiões naturalmente bem servidas de água doce. Então, sexto, letra C, é a letra mais correta. No Nordeste, há lençóis subterrâneos, sim, cuja água tem de ser dessalinizada. Sétimo, vamos lá? De acordo com o texto, o processo de dessalinização da água teve início no norte da África, numa ilha do Caribe. Na primeira linha, a gente já viu. Em alto mar, no Brasil, no Oriente Médio. Então, letra B, no Caribe. Oitavo, um dos grandes problemas da dessalinização da água a que o texto se refere está na possibilidade desse processo provocar o desequilíbrio do meio ambiente, porque é muito bom, mas vai prejudicar o meio ambiente. Necessidade de serem descobertos métodos mais simples de dessalinizar a água. Letra C, falta de maior número de usinas instaladas em navios. Existência de pequeno número de lagoas salobras. Falta de estudo mais completo dos lençóis subterrâneos do Nordeste. Então, um dos maiores problemas da dessalinização é a letra A. Possibilidade do processo provocar um grande desequilíbrio. Já estamos terminando, né? Vamos para o 9. Questão 9. Analise os verbos destacados. No caso, é, está, ficou e continua. Como se classificam esses verbos? Então, nono, letra A. Verbos de ligação, letra B. Qual é a função do termo sujo nas 4 situações? Se é verbo de ligação, então temos o predicativo, não é, minha gente? Letra C. Em qual dessas frases a qualidade de sujo é permanente? Então, o primeiro. Em qual dessas frases a qualidade de sujo é persistente? Então, na frase 4. Quanto à transitividade, como se classificam os verbos transformar no título, retirar no primeiro parágrafo do texto, se eles são os dois, né? Transitivo e intransitivo, esse é o 10º. Então, bitransitivos, porque eles são transitivos diretos e indiretos. 11º, letra A. Acho que não vai dar para a gente colocar aqui. A palavra problemas exerce a função de núcleo do predicativo, tá? Explique. Coloca aí. 11, letra A. Porque ele qualifica o termo. 12º, não, aí a letra B, né, gente? Eu sempre vou para o próximo. Qual a função sintática? Ó, objeto direto. Por quê? Porque o verbo é transitivo direto. Direto não, direto, né, gente?
Pronto, gente. Então, acabamos aí a nossa aula. Vou colocar lá no nosso aplicativo a tarefa de classe e fiquem com Deus.